eu sou Juliana Waterloo e esse é o Saúde Pra Quê? Um espaço dedicado ao diálogo transparente e descomplicado sobre saúde, fitness e estilo de vida. Sejam bem-vindos! Então, hoje é um dia muito especial porque eu tenho uma nutricionista. Eu tô aqui com a Ana. Ana, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. A Ana, ela é nutricionista, formada em nutrição pela Unisul, pós-graduada em nutrição esportiva e estética, graduanda em nutrição clínica e comportamental. E atualmente ela atua com um público, com clientes, né, pacientes bastante variados e principalmente atletas, né, que é a área que também tu mais gosta, né? A Ana, ela veio direto de Los Angeles para essa conversa, eu tô muito feliz. E, gente, ela é a minha nutricionista. Eu tô muito feliz de te ter aqui, Ana, bem-vinda. Obrigada por ter aceito esse convite. Foi um prazer aceitar. Vim diretamente mesmo, uma semaninha que eu cheguei, já fui convidada para vir aqui. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. Que legal, vai ser muito bom. E, na verdade, eu não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre tudo que a gente quer falar, né? Porque a nutrição na minha vida ela é muito importante, desde muito cedo. E eu queria te perguntar, para a gente começar essa conversa, o que te encantou na nutrição e te fez ir para esse caminho, Ana? Então, vamos lá. Eu fui criada pelos meus avós. Então, lá em casa sempre teve uma variedade muito grande de frutas e legumes. Então, sempre foi uma paixão. Quando eu era pequena, eu cortava minhas frutinhas, sentava na frente para ver desenho, eu mesmo cortava e esse era o meu prazer. Sempre gostei de me alimentar, mas claro, como qualquer criança, né? Eu gostava de um biscoito, de um bolo. Eu tinha também isso, mas sempre foi forte a presença de alimentos in natura e comida de verdade. Então, meu jantar nunca foi pizza, hambúrguer, lasanha. Era comida. Então, isso fez com que o meu paladar também fosse mais suscetível a aceitar esses alimentos. E quando eu iniciei na faculdade, eu não iniciei em nutrição. Eu comecei com farmácia, eu queria ser perita criminal. E a nutrição eu lia muito sobre. E meus amigos falavam pra mim, Ana, eu acho que tu não tá na faculdade certa. Eu acho que tu tem que fazer nutrição. E eu ficava naquela dúvida, será? Será que é um hobby? Será que é o que eu quero para minha vida? E na faculdade das áreas da saúde, a gente começa a fazer as matérias básicas, que é bioquímica, fisiologia. E eu fazia com a galera de nutrição e eu ensinava eles. Então, eles falaram, não, Ana, eu acho que tu tem que mudar. E aí eu peguei e falei, não, eu vou dar uma chance para isso. E aí eu mudei, eu migrei. E aí eu comecei a fazer nutrição e eu me encantei e eu vi que realmente não era farmácia, não era ser perita criminal, era ser nutricionista. Que legal. Em qual semestre que tu fez essa mudança, assim? Eu fiz 2 semestres de farmácia, fiz 1 ano e eu vi que ali realmente farmácia não me encantava, né? Não era, porque eu fazia farmácia e estudava por fora em casa nutrição. E aí eu me encantava pelos livros de nutrição, meus presentes de natais todos eram livros. E aí até minha família falou assim, eu acho que a tua paixão é outra. Achei muito interessante essa história. E, bom, eu sou médica oftalmologista, né? Como médica, né, dentro da área da saúde, não existe saúde sem nutrição. Não existe. Então, assim, existe uma frase que eu gosto muito, que é do Hipócrates, considerado o pai da medicina, que tem mais de 2000 anos, que é que o remédio seja o seu alimento e que o alimento seja o seu remédio. Então, a gente precisa falar sobre nutrição e a gente precisa levar esse conhecimento do que a gente está ingerindo. Né? Meus avós tiveram uma presença muito forte na minha criação e desde muito cedo a gente já sabia o que estava ingerindo. Então, reconhecendo que alimento é o quê, sempre preferindo alimentos que são mais in natura. Mas hoje, assim, a gente vive com acesso muito fácil a alimentos que são considerados péssimos para a nossa saúde. Inclusive, eu acho uma história muito interessante, porque eu sempre me alimentei bem, mas quando a Ana entrou na minha vida, ela trouxe a balancinha. E eu, no início, até estranhei um pouco, porque a gente pesar e fica uma coisa meio até que a gente pensa, será que isso é uma neura? Então, eu queria que tu falasse um pouco, assim, sobre essas quantidades, o porquê que a gente tem que... Por que é legal incorporar a balança na rotina de quem quer se alimentar melhor? Sim. Né? E para entender
qual tipo de alimento, as quantidades e a relevância da balancinha? Tá. Então, o que acontece? A gente tá muito acostumado a se pesar, né? Então, todo mundo tem uma balancinha lá no banheiro, ou vira e mexe, vai numa farmácia, fica com aquela curiosidade de se pesar. Então, as pessoas se prendem a isso, ao peso da balança, mas acham extremamente preocupante a pessoa que fica pesando a sua alimentação. E, na verdade, a balança, ela te traz autonomia. Porque a partir do momento que você começa a pesar as coisas, você treina seu olho. Então, você vai num restaurante fora, vai num buffet, você consegue se servir e você consegue comer mais ou menos as quantidades que seriam ideais para você. Então, muitas vezes tem muito paciente que fala: Ana, eu não me alimento mal, eu não como muito. Mas aí a pessoa acaba abusando de alguns alimentos, principalmente os fontes de gordura, como um azeite, uma pasta de Eu amendoim. sei muito bem, porque eu tive esse problema da pasta de amendoim durante muito tempo. Que é complicado, ainda mais você, que é um alimento que você gosta. Gostamos. Então, a sua colher de sopa tende a ser um pouquinho Com maior. certeza. Entendeu? Então, a balança, ela serve para isso. Eu falo para vários pacientes, você não precisa botar lá embaixo do braço e sair para tudo que é canto com a tua balança. Não! Você pesa ali as primeiras semanas, o primeiro mês, depois o seu olho, ele já vai estar calibrado. Você vai olhar e vai falar, é isso que eu tenho que comer. Então, ela te dá uma liberdade de você poder comer na rua, comer fora e não ficar com eu não sei o que eu posso comer, então eu não vou comer. Entendeu? Então, ao invés de te aprisionar, ela te libera, mas claro que tem alguns pacientes, que principalmente que vieram de transtornos alimentares, que são pacientes que a gente evita ficar se pesando e pesar os alimentos, né? Mas para a maioria das pessoas, a balança, ela é ótima porque ela cria autonomia. Adorei. Eu acho que é muito interessante essa reeducação, entender sobre as quantidades. Exato. E que numa colher de pasta de amendoim, por exemplo, vai ter muita caloria, né? Então, dependendo do objetivo da pessoa, isso pode ser prejudicial. Totalmente. Vai somando, né? São calorias que porque a gordura ela é mais calórica do que o carboidrato, que é a proteína. Né? A proteína tem 4 quilocalorias, o carboidrato 4 por grama e a gordura tem 9. Então, até as nuts, oleaginosas, que são extremamente saudáveis, gordura polimonossaturada, se você abusa, né? E não é difícil abusar delas, Não. porque um punhadinho assim já vai ter uma caloria bem considerável. Se você enche a mão ou fica beliscando, pegando o amendoim sem ver a quantidade que você está comendo, aquilo ali vai somar uma caloria absurda e você, no final da semana, do mês, vai falar, poxa, por que eu não emagreci? E às vezes é nesses pequenos detalhes que a balança ajuda você a não estar cometendo esses erros. Com certeza. E assim, quando a gente está se reeducando, eu acho que a gente pode tentar conversar agora com uma pessoa, por exemplo, que quer começar uma reeducação alimentar, né? Só que parece muito difícil quando a gente está começando. Quais são os desafios, assim, que tu achas que seriam mais importantes da gente quebrar essa barreira para ter uma vida mais nutritiva, de forma adequada, assim? Sim. Então, a gente precisa primeiro criar o hábito, né? E para criar um hábito, isso é difícil. Para criar um hábito, aquilo que você quer construir tem que ser extremamente importante e relevante na sua vida. Então, você precisa parar e pensar, poxa, do jeito que eu tô, não tá legal. Eu sei que a longo prazo ou já está acarretando em problemas de saúde. Eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ter uma velhice saudável, eu quero poder ter um corpo funcional, né? Então tem que ver ali o por trás. Às vezes é estética, às vezes normalmente costuma ser estética, e quando a pessoa ela vai vendo os benefícios que aquilo, né, acarreta na vida dela, ela acaba mudando a prioridade dela, que às vezes era só estética, e ela vê que ela dorme melhor, que o humor dela melhora, que a qualidade de vida dela melhora tanto que a estética vira só uma consequência. Né? Então, visualizou a relevância que aquilo tem na sua vida, a partir daquilo você precisa criar um hábito. E criar um hábito não é fácil. Eu faço uma analogia como se fosse uma trilha. Quando você faz a trilha, já está o caminho marcado. Se você quer mudar e fazer uma outra trilha, você precisa fazer várias vezes aquele trajeto para a trilha ficar marcada. Então, por isso que você tem que insistir. No início é difícil, por quê? Porque até aquilo virar um hábito e virar algo natural, como escovar o dente, você não acorda e pensa, poxa, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que botar pasta na escova, eu tenho que... Não, porque aquilo ali já virou automático. Entende? Quando aquilo vira automático, fica mais fácil. Então, é claro que o início de tudo é difícil, né? Então, até você se adaptar àquilo, botar na sua rotina, tende a ser... Então, o que eu falo é não desistir.
sabe? Pegar aquele primeiro mês e fazer com vontade. E insistir naquilo, porque se você tem algo por trás que é de extrema importância, aquilo vai fazer sentido, aquele esforço inicial, né? Então, pessoal, insistam, não desistam. Eu imagino que a grande maioria dos pacientes que te procuram provavelmente é por estética. Sim. E não é imediato, né? É por tijolinho, tijolinho. Justamente. Então, a gente precisa, se o objetivo é estética, tem que ter persistência. E claro que, só que a gente tem que se lembrar que a saúde, sem saúde não se vive, não se faz nada, né? Então, isso é muito... A gente precisa pensar que nem sempre a estética, ser bonito ou o que a gente considera agradável esteticamente é ser saudável. Exato. Muito, na verdade, a maioria dos atletas que a gente olha com físico extremamente, né, bonito e que a gente almeja, ser atleta, você abre mão da sua saúde. Porque quando você é um atleta e você usa do seu corpo como ferramenta de trabalho, você exige do seu corpo absurdamente. Você exige, às vezes, mais do que o seu corpo pode fornecer. Então, a maioria dos atletas não são saudáveis. Né? Então, a gente pega um atleta de fisiculturismo. Mesmo atletas naturais, eles exigem muito, é um estresse muito grande que você gera no seu corpo. Então, ser atleta não é ser sinônimo de saudável, pelo contrário. Claro. Dependendo da categoria também, a percentual de gordura. Exige muito, então muitas mulheres acabam tendo vários problemas, principalmente triatletas, corredoras, ciclistas. Exige demais, às vezes a mulher tem amenorreia, né, que é a ausência da menstruação. Então é bem complicado. A vida tanto que o atleta ele não consegue, você não vê um idoso atleta. Né? Ele tem um tempo. O jogador de futebol, ele até 40 anos ali é o limite. Chega uma hora que... Máximo 42. Normalmente eles se lesionam. Porque você exige muito. Muita tua articulação, muito da tua musculatura. Então, isso, a longo prazo, não consegue, né, sustentar. Sim. E quando a gente pensa em iniciar uma reeducação, pensando no longo prazo, porque esse é um outro problema também que a gente vê. As dietas, que tem de tudo que é jeito. Como perder não sei quantos quilos em não sei quanto tempo, 30 Pílula dias. mágica. Enfim, gente, a gente tem que pensar em saúde a longo prazo. Então, o que tu acha que seria, pra gente construir esse hábito, quais são os passos que eu devo pensar na minha dieta, assim, no meu dia a dia? O que seria interessante para esse paciente? Bom, o básico, assim, né? O fundamental é a base é a alimentação. E uma alimentação à base de comida de verdade. Tenta, porque muito paciente chega para mim na primeira consulta, nunca foi numa nutricionista, começou agora uma reeducação alimentar e pergunta: qual suplemento eu posso consumir, perdão. O que eu posso tomar para melhorar? E, na verdade, procure adicionar coisas. Procure adicionar mais uma porção de fruta. Procure adicionar mais legumes na tua alimentação. Às vezes, a gente pensa só em tirar. Vamos fazer diferente. Não vamos pensar em tirar. Vamos pensar em adicionar. Quando você começa a adicionar e começa a melhorar a sua alimentação, consequentemente, você vai retirando os excessos. Né? Quando você adiciona mais, por exemplo, seu café da manhã era pobre, tinha pouquinha comida, você adicionou fruta, aquilo já trouxe saciedade. Então, consequentemente, você já não abusa tanto de, por exemplo, mais um pão, ou acaba consumindo mais embutidos, porque a fruta já te trouxe saciedade, tem fibras. No almoço, você só comia um arroz com um frango, um arroz com uma carne, você botou legumes. Aquilo ali, você vai sentir fome depois de 3 horas, antes você sentia uma, e aí você começava a beliscar. Então, se você pensa em incluir coisas, você vai ver que a sua qualidade alimentar melhora. E, consequentemente, você vai vendo que, poxa, isso aqui realmente não é legal, não tenho mais vontade de comer isso. Vai tirando as outras coisas. Vai tirando. Exato. Então, vamos para uma reeducação a longo prazo. Adicionar. E o que mais, assim, tu acha para a pessoa conseguir facilitar a vida? Então, tudo para facilitar é você ter pessoas que te auxiliem, tanto familiares, amigos e profissionais. Então, quando você tenta fazer uma reeducação alimentar sozinho, é muito mais difícil, né? Se você pega um profissional que te auxilia, um médico, um nutricionista, um educador físico, tudo isso vai facilitar o processo, que vai fazer com que você não tenha que ir atrás da informação, ou às vezes não saber aonde tem a informação, porque é normal, eu tenho que saber sobre nutrição, meu paciente não. Então, se ele tem alguém para
dar o passo a passo, ensinar, mostrar o que ele tem que fazer, tirar as dúvidas, nossa. E isso facilita. O conhecimento é tudo, né? Quando a pessoa tem conhecimento, ela consegue fazer as coisas de uma melhor forma. Então é isso, outra coisa. Não se comparar a pessoas que têm uma vida totalmente diferente da sua. Então, hoje em dia, com as redes sociais, eu sempre falo, é legal você ter uma influenciadora, Uma referência. uma referência. Às vezes você tá assim, nossa, eu não tô com vontade de fazer nada. Viu que ela fez uma receitinha saudável. Poxa, começou a comer fruta às vezes por Legal. causa daquela receita. Ou começou a treinar porque viu ela treinando, te animou. Agora, você se comparar a vida de uma pessoa que ganha para treinar, que ganha para isso, que acorda 4 da manhã, 5 da manhã para correr, e a vida dela gira em torno disso, e você vai se frustrar. Você vai se sentir incapaz, você vai falar, poxa, eu acordo às 8. Mas também você trabalha das 8 às 7 da noite, entende? E aí você está se baseando numa rotina de uma pessoa que tem nada a ver. Então, acho que basicamente é isso. É incluir mais coisas, é procurar profissionais capacitados para te auxiliar e não se comparar com pessoas que têm uma vida totalmente diferente da sua. Porque vai ser algo totalmente frustrante e você vai desistir na primeira oportunidade que tiver de não fazer mais nada e abrir mão. Eu acho muito interessante isso também, da comparação. As pessoas são muito diferentes, então nem sempre o alimento que vai ser bom para ti vai ser bom para mim. A gente precisa Exato. ver uma atividade, por exemplo, administrativa ou de em frente a telas, a pessoa é menos ativa e daqui a pouco vai precisar de um déficit calórico maior, né? Vai Exatamente. depender do que a gente vai, qual é também o objetivo que a gente tem, né? Tem uma coisa que que tem o famoso, a pessoa come tudo e não engorda. Aham. Aí você vai ver a rotina da pessoa. A pessoa não para. A pessoa trabalha de um lado e para o outro, é caminhando, é fazendo. Então, a rotina, às vezes a pessoa nem treina, né? Ela não tem uma hora de musculação, uma hora de treino específico, mas a rotina dela é tão agitada que ela passa o dia inteiro se movimentando. Já você que faz musculação todo dia, 1 horinha, você passa basicamente 23 horas do seu dia ou sentado ou deitado e 1 hora você treina. Então, apesar de você ter um treino no gasto, o seu gasto total do dia é baixo, né? Então, tem muita gente que fala isso, meu metabolismo é lento. Porque fulana não faz dieta, fulana não treina e é sempre magra. Então, às vezes, está mais relacionado a isso, porque nos dias modernos, atuais, cada vez mais a gente usa carro para tudo. Então, a academia é ali na esquina, a gente vai de carro. Precisa ir no mercado carro. Tudo é carro. Então, o nosso gasto vai ficando cada vez mais baixo. Com certeza. Então, acontece muito isso também. É uma coisa que eu acho muito interessante em relação, quando a gente está iniciando uma dieta, a gente começa a ficar com medo, às vezes, de alguns alimentos. Eu acho que faz parte da reeducação a gente entender sobre cada alimento, Sim. mas também a restrição, ela pode ser perigosa, né? Então, em relação ao açúcar, por exemplo, uma pessoa que come muito açúcar sempre, ela pode do nada parar de comer e seguir a vida normal? Como é que é isso assim? Então, quando a pessoa ela consome muito um tipo de alimento, nosso paladar é muito adaptável. Então, você começa a dar muito açúcar, muito doce para aquela pessoa. Então, o paladar dela fica muito voltado para o doce. Então, tudo que ela vai comer, a fruta, às vezes, já não é tão saborosa. Tem que ser aquela fruta extremamente doce para ela falar, essa aqui eu gosto. Porque a pessoa, o açúcar da fruta, ele nunca vai ser comparado à sacarose. Né, que é o açúcar de mesa. Então, a pessoa, o paladar dela vai ficando cada vez mais voltado pro doce e cada vez mais ela quer comer mais e mais, porque ela vai se acostumando a isso. Então, esse é o problema da pessoa o açúcar muito presente na vida dela. Porque tudo que ela vai consumir, o cafezinho tem que ter açúcar. Vai consumir um chá, tem que ter um açúcar. Um bolo, se é um bolinho caseiro que sem cobertura e sem recheio, esse bolo não tem graça. Sabe? Tudo que a pessoa vai consumir, ela busca esse excesso de açúcar. Eu vejo isso, assim. Inclusive, é uma coisa muito pessoal minha. Por algum motivo, eu resolvi que eu não ia mais consumir açúcar. E eu faço isso de forma consistente já há bastante tempo. Então, é difícil eu consumir algo com açúcar. Muito difícil. Todo mundo fica impressionado, as pessoas acham estranho. Às vezes, no trabalho, eu não como um bolo que tá ali. Tá todo mundo comendo bolo. Eu não como bolo, mas é porque eu não sinto falta. E eu observo, assim, que, claro, eventualmente Natal, Ano Novo, assim, essas festas, acabo comendo, assim, um pedaço, uma fatia, enfim. E eu sinto a diferença nessa questão do paladar. Para mim, aquilo é
over. Assim, é muito. E eu acho até estranho. Enjoativo. Fica uma coisa assim. Tu achas que isso pode ter alguma relação, assim, de comparar o açúcar até com alguma droga? Então, de acordo com o DSM, o vício seria um transtorno por substância de abuso. E nenhum alimento entraria nessa categoria. Claro que, por exemplo, quando a gente pensa em um doce, né, um alimento rico em açúcar, a gente tem liberação de neurotransmissores dopaminérgicos, que também ocorre com drogas. Mas o potencial que isso tem é muito baixo. E normalmente o início, quando você oferta esse doce, a pessoa tem liberação um pouco maior, depois é muito baixo. Então não tem como a gente comparar a uma droga. Tá? O que acontece é que a pessoa ela criou o hábito. O paladar dela está voltado para isso. É como, por exemplo, uma pessoa que toma café com açúcar. Ela não consegue do dia para a noite tirar. Pouquíssimos pacientes meus conseguem. A pessoa vai diminuindo, depois passa para adoçante. E hoje em dia, se, por exemplo, me oferecerem um café com açúcar, eu acho extremamente horrível. Para mim, estragou completamente o café. Mas antes, eu não era essa pessoa. Eu falava que eu preferia não tomar café do que tomar com açúcar. Entende? Então, por mais que tenha essa ligação, tenha neurotransmissores parecidos, ele não causa essa dependência. É mais associado a um hábito que a pessoa criou a vida inteira de estar consumindo aquilo e o paladar dela ficou voltado para isso. E aí ela perde o prazer em consumir alimentos que não têm açúcar. Então, um café para ela sem açúcar é horrível, é amargo. Um chocolate 70% para ela, ela fala, não, para mim eu prefiro não comer do que estar comendo esse alimento. Então, é mais associado a isso. Tem alguns estudos que as pessoas se embasam bastante para falar que o açúcar vicia, mas são estudos feitos em animais e onde limitavam o animal, a única forma de prazer dele ser a alimentação. Então, ele não tinha mais nada além da alimentação. Então, é claro que aquilo ali causou uma dependência porque ele foi preso no ambiente controlado e que só o açúcar era a única coisa que causava alegria nele. Mas nenhum estudo comprovou realmente essa ligação de vício em açúcar ser semelhante a uma droga. Interessante. E eu queria te perguntar também, assim, em relação a quem está buscando, além do emagrecimento, o ganho de massa muscular, né? Qual seria o maior desafio dessas pessoas, assim? Eu poderia falar, assim, sobre o meu caso, que eu acho que, às vezes, a gente acaba restringindo, tendo medo do carboidrato. Sim. Que no meu caso também, quando a gente aumentou, eu já percebi um ganho maior de massa magra, né? E isso é fundamental. O que tu acha, assim? Seria esse um desafio? Esse principalmente em mulheres. Porque em homem é o oposto. Normalmente o homem, ele chega com um percentual de gordura mais alto, querendo ganhar massa muscular. E o cenário ideal seria o quê? A pessoa está com pouca gordura para começar um processo de ganho de massa. E o homem, ele fica com medo de perder a circunferência do braço, fala que vai ficar muito magrinho. E aquilo ali tá com mais gordura do que músculo. Entendi. Então, normalmente o homem é o contrário. Eu tenho que falar, não, vamos então gerar um déficit calórico, você perde essa gordura, essa capa de gordura, você vai ver que o teu músculo vai ficar mais aparente. E a gente começa num processo de ganho. Porque o processo de ganho, basicamente, a gente vai aumentar a quantidade de comida. A gente vai dar mais comida para a pessoa do que ela gasta, para ficar um cenário ali mais favorável para o ganho de massa, que seria um cenário mais anabólico e não catabólico. Já a mulher é o contrário. A mulher, ela acha que quanto menos ela comer, melhor. E às vezes isso ela tá cometendo um extremo erro, porque ela não rende no treino e aí ela não ganha massa muscular. Para a mulher é mais difícil ganhar massa muscular, principalmente ali depois da menopausa, fica mais difícil ainda para a mulher. Então eu sempre falo, procure construir massa magra. Você não vai ficar grandona, você não vai ficar com braço gigante, nada disso. Mas é importante para a saúde e pensando num corpo funcional, porque também chega ali na menopausa, a mulher começa a ter mais osteoporose. Começa vários problemas que se ela tem uma massa muscular boa, adequada para ela, ela minimiza todos esses problemas causados. Então, para a mulher, normalmente é difícil. Tem alguns homens que também têm receio de carboidrato, mas eu falo, se você quer performance, se você quer melhorar no treino, aumentar a carga, o teu combustível é o carboidrato. Qual que é o problema do carboidrato? É o consumo em excesso. Então, eu sempre faço uma analogia como se fosse um carro. Se você pega um carro de Florianópolis a Curitiba, você vai ter que encher o tanque. Agora, se você pega um carro e vai até a Palhoça, São José, que é perto, você não tem necessidade de encher esse tanque. Então, o carboidrato é a mesma coisa. Quanto mais você gasta, mais você come. A alimentação, ela vai de acordo com o teu gasto.
E não ao contrário. Não é assim, eu vou treinar pouquinho, então eu vou comer pouquinho. Não. Procure treinar bem. Se você gosta de correr, vamos aumentar para você conseguir ter uma performance boa na corrida. Você diminuir seu pace. Se você tá na musculação, para você progredir carga, para você ganhar massa muscular. Então, quando a gente pensa em obesidade, a gente não pode associar só ao consumo de carboidrato. Porque, por exemplo, se a gente pega uma barra de chocolate, em 100 gramas de chocolate vai ter aproximadamente 60 gramas de carboidrato e 30 de gordura. Não é só açúcar. Entende? Desses 60 gramas, 48 vai ser por aí de sacarose, que é o açúcar de mesa. Então, a gente tem que entender que para um alimento ser palatável, não basta ter só açúcar ou só carboidrato. Quando você pega uma sobremesa, um pudim extremamente gostoso, é o quê? É adição de gordura e açúcar. Quando você pega uma carne, se você perguntar a uma pessoa qual carne que você acha mais saborosa, ninguém vai falar um patinho. Por quê? É uma carne que tem pouca gordura. A pessoa vai falar o quê? É uma picanha. Por quê? Porque a gordura, ela traz essa palatabilidade, ela deixa o alimento hiper palatável. Uma pizza não é fonte de carboidrato somente. Ela tem queijo, né? Na massa tem um pouco de gordura. Normalmente os recheios, eles têm isso. Tem catupiry, tem calabresa, tem pepperoni. Então, é a junção desses dois grupos alimentares que traz essa hiperpalatabilidade. Entende? O sódio também contribui, não só o açúcar. Quando você aumenta o sódio, salgadinho. Por que salgadinho é gostoso? A criança come e já adora. Cheio de aditivos, né? E cheio de sódio, né? O sódio, ele é um realçador, né? Tudo que você bota, pega um ovo, faz um ovo sem sal nenhum. Agora bota o sal, ele realça. É outro alimento, Então, a gente não pode associar, ninguém vai chegar pra você e falar, olha, eu estou com obesidade porque eu comia muito arroz. Não. Vai ser, eu acabava comendo muita lasanha, muita pizza. Então, você vai ver que ele abusava de alimentos ricos em carboidrato e gordura. E não somente o carboidrato. Por isso que eu falo, se você treina, não tenha medo de comer carboidrato. Mas também não come em excesso. Porque às vezes a galera pensa, é ganho de massa, eu vou começar a comer como se não houvesse amanhã. Peraí, o treino tá acompanhando isso? Ou o teu treino tá igual e você só tá comendo? Aí acontece muito da pessoa acabar ganhando muita gordura e quase não ganha massa muscular. Porque o treino ela manteve igual, naquela zona de conforto dela, e começou só a aumentar a comida. Começou a se permitir comer, eu tô em ganho de massa. Se permitiu ir no rodízio, se permitiu beliscar mais, comer mais. Sim, então, esse é exatamente. E aí também a gente pode falar das proteínas, né? Eu adoro esse assunto, proteínas e ganho de massa, adoro ler sobre isso. E assim, para quem tá nos ouvindo, assim, se tu pudesse explicar qual seria assim a quantidade ideal de proteína para uma pessoa para manter a sua massa magra, né? E digamos assim, se essa pessoa tá com um volume de treino maior, assim, tem diferença para quem não tá querendo, para quem não tá treinando pesado ou para quem... Então, normalmente a proteína, ela se mantém. O que a gente vai mudando é o carboidrato e a gordura. Quando a gente está no déficit calórico, quando é uma pessoa que ela não tem muita gordura, é uma pessoa que ela tá mais magra, ela quer só perder, às vezes, uma pochetinha, quer perder a gordura localizada, então a gente bota um déficit calórico, ali a gente pode aumentar um pouco a proteína para o quê? Para a pessoa não perder massa muscular. Então, a proteína, ela ajuda isso, é um poupador da massa muscular. Então, quando ela está no déficit calórico e ela já está com percentual de gordura mais baixo, a gente aumenta. Se não, a gente mantém a proteína sempre no valor constante. Quando a gente pensa em ganho de massa, a pessoa ela já está com a proteína num valor ok, que seria entre 1,5 até 2,5 gramas de proteína por quilo. Então, por exemplo, em 100 gramas de peito de frango, vai ter 30 gramas de proteína. Então, às vezes a gente associa isso, né? O frango é proteína. Não, o frango é uma fonte de proteína, ele não tem só proteína. Então, esse também é um erro que eu vejo bastante, a galera reduzindo um alimento a um macronutriente. Não é assim. O arroz é uma fonte de carboidrato. Ele não é um carboidrato. Então, seria basicamente isso, entre 1,5 a 2,5 de proteína por quilo corporal. E para pessoas que não treinam, seria entre 0,8 e 1 grama de proteína. Mas aí aumenta isso. Quando você começa a treinar, a sua necessidade proteica aumenta. Mas a partir do momento que você tem a proteína nessa quantidade, você não precisa fazer muitas trocas ou variações. Ela pode se manter constante só no caso de, se você é uma pessoa natural, que não usa nada, né, nenhum anabolizante, aí você, num déficit calórico um pouquinho mais baixo, você aumenta um pouquinho essa proteína para trazer saciedade e para minimizar o catabolismo muscular. Entendi, ficou bem claro. Em relação à suplementação, eu acho que é um mundo, a gente tem uma oferta muito grande, eu acho que é até um pouco assim, a gente
precisaria pensar em comer melhor e suplementar menos. Exatamente. Né? Quanto mais natural, melhor. Saber o que a gente está ingerindo. Mas a gente sabe que tem suplementos com excelentes níveis de evidência, inclusive para idosos, né? Que seria interessante a gente usar. Então, assim, na tua vida, eu queria saber o que tu usa de suplementação e o que tu costuma prescrever. Tá. Então, eu sou bem prática, eu gosto de comida, né? E eu gosto de volume de comida, então eu prefiro comer mesmo do que ficar, às vezes, suplementando. Então, por exemplo, hoje no meu dia a dia, eu uso whey e creatina. Somente esses dois. Quando eu quero um pré-treino, famoso cafezinho, nada pra mim se compara a tomar um cafezinho, porque pra mim supre a minha necessidade, ou aquele cansaço já passa com o cafezinho. Mas os suplementos que eu normalmente passo para meus pacientes são as proteínas, que podem ser proteínas vindas de ervilha, arroz, né, que seriam as proteínas vegetais. O whey protein, que daí tem as 3 formas, que é o concentrado, isolado e hidrolisado. E também tem a proteína da carne e também tem o colágeno. Colágeno normalmente eu acabo passando para idosos que têm alguma dificuldade em estar consumindo whey, né? Porque o colágeno ele vira mais um suquinho, então às vezes é mais fácil para o paciente, mas eu ainda prefiro pelo aminograma, né? Pela quantidade de proteína e pelas proteínas que tem, eu prefiro o whey. O whey é superior ao colágeno. Então seria isso, seria creatina, que é ótimo, whey protein, às vezes um pré-treino ou uma cafeína de forma isolada. Betalanina também é ótimo, mas também específico para pessoas que fazem atividade de 60 a 240 segundos, então não é para qualquer um. A musculação normalmente não entra nessa categoria, entra mais crossfit, luta, porque na musculação é mais intervalado, então a creatina acaba sendo, a pessoa se beneficia mais da creatina. Nitrato também, que é um vasodilatador, que hoje em dia o pessoal da corrida também gosta muito de usar, tem uma marca que já vem com o nitrato junto. Que é precursor do óxido nítrico. Às vezes eu passo ômega 3 também, porque a gente tem uma ingestão muito baixa de peixe. Eu sou fã de ômega 3, gente. Você sabe que é meus pacientes. Eu sou especialista em olho seco, né? Sim. Córnea e superfície ocular. E eu gosto muito do ômega. Eu acho que ele tem excelentes resultados, assim, nos sintomas. Sim. Enfim, a gente tem que ter cuidado também, porque não é qualquer quantidade de ômega, né? Então, tem que ver certinho as quantidades do DHA, do EPA, a proporção deles, a qualidade do ômega. Porque tem muitos no mercado hoje, então a qualidade importa demais. Exatamente. Eu gosto, trabalho bastante com isso também. E o ômega 3 também é bem bacana, os estudos estão mostrando cada vez mais que eles baixam muito o triglicerídeo também, então pessoas que estão com triglicerídeo alto. Para a saúde cardiovascular no geral, ele mostra benefícios. Basicamente, de suplementos, o multivitamínico, ele entra para casos específicos. Um paciente bariátrico, Sim. Um paciente idoso, que às vezes o idoso ele começa a ter até problema nos dentes, então ele começa a ter dificuldade em mastigar carne, então ele começa a negar, então ele acaba tendo uma desnutrição proteica muito grande, ou ele acaba ficando uma inanição de alimentação, então ficou muito tempo internado, ou perdeu o apetite, ficou muito... Então, aí, nesse caso, eu passo multivitamínico para auxiliar, mas normalmente eu gosto de, por exemplo, eu peguei um paciente, tá com a ferritina baixa, a gente suplementa ferro. A gente vai suplementando isoladamente o que tá faltando. Porque o multivitamínico, ele vai pegar aqui, ele vai pegar todas as vitaminas minerais e vai dar pra você. E às vezes, você só tá precisando de uma B12 e um ferro. Então, qual que é a necessidade de você suplementar esse resto todo? E aí, às vezes, as pessoas, elas fazem o quê? Eu não como salada e legumes, mas eu tomo o multivitamínico. Não! A biodisponibilidade das vitaminas e minerais no alimento é totalmente diferente de um multivitamínico. Quando você suplementa a vitamina C, você está suplementando unicamente a vitamina C. Quando você come uma laranja, lá é cheia de antioxidantes, é cheia de nutrientes, tem fibra. Fibras, exato. Então, olha a diferença, olha a saciedade, entende? Você não tem saciedade alguma numa cápsula. Justamente. Agora, numa fruta. Então, por isso que eu falo, não ache que você não comer, você vai se substituir por um multivitamínico que você está fazendo certo. Não. Claro, se chega um paciente para mim, Ana, eu não consigo, não me adapto a frutas, não consigo. A gente vai aos poucos, porque eu falo, não gostar de brócolis, tudo bem. Agora, não gostar de nenhum legume, nenhum vegetal, nenhuma fruta, elas são totalmente diferentes. O gosto de uma cenoura é totalmente diferente de um brócolis, que é totalmente diferente de uma fruta, de uma maçã. Então,
o que eu faço? Eu começo a introduzir aos poucos na alimentação desse paciente. E como eu tô fazendo isso, eu entro com multivitamínico às vezes para auxiliar, já que normalmente ele tá com uma carência nutricional ali de vitaminas e minerais. Mas o multivitamínico é específico para essas pessoas, eu não gosto porque às vezes o paciente ele acha que ele tá tomando, então ele Sim, pode e acaba deixando de lado os outros deixando alimentos, de né? lado. E assim, em relação a antioxidantes também, né? Disponibilidade numa cápsula de um antioxidante, que seria também um benefício de vitaminas e minerais, enfim, é muito diferente, né? Exatamente. Quando a gente fala em doenças autoimunes, eu recebo vários pacientes que têm doenças autoimunes e alguma alteração de superfície ocular, e a gente acaba vendo que, assim, dieta ajuda muito. A dieta é um tratamento. Exatamente. Então, a gente precisa prescrever uma dieta anti-inflamatória. Uhum. O que tu achas que seria o ideal, assim, numa dieta anti-inflamatória, que seria uma dieta do Mediterrâneo, né? Que se fala muito, assim. O que seria Então, isso? a dieta do Mediterrâneo seria ali o pessoal ali da Europa, né? Pegando ali Espanha, um pouco da França. Na Itália também tem essa prevalência muito grande, tanto que eu fui pra lá, eu vi muito isso, apesar de terem muitas massas, Pois né? é, nossa. Mas eles também têm, principalmente ali no litoral, eles têm isso. Que seria uma dieta o quê? A base de frutas, legumes, cereais, leguminosas, nuts, então seria as oleaginosas, né? Então seria castanhas, fontes de gordura polimonossaturada, o azeite é muito presente, carnes brancas, então seriam frango, peixes. Eles evitam o alto consumo de gorduras saturadas e de carnes vermelhas. O que seria, assim, para quem está nos ouvindo, a gordura saturada? Então, a gente tem a gordura poli, mono e a saturada, né? Então, a gordura saturada, todas as diretrizes de cardiologia, elas apontam que ela está mais associada ao risco de placa de ateroma, de infarto. Então, para pessoas saudáveis, que estão com colesterol num valor ok, ideal, né? Um HDL, um LDL ok, um colesterol total abaixo ali de 190, elas ficariam, a gordura saturada teria que ser 10% da tua alimentação. Para pessoas que têm hipercolesterolemia, né, quando o colesterol já começa ali acima de 190, acima de 200, seria 7% da alimentação vinda de gordura saturada. Porque é uma gordura que tem a chance maior de causar placa de ateroma, né, que é o entupimento ali das artérias que acaba ocasionando o infarto. E o homem é muito suscetível a isso. A mulher, ela começa a ficar mais suscetível a infartar depois da menopausa. O homem, não, pela parte hormonal, até a testosterona ali, ele tem essa chance maior. Por isso que a gente vê mais incidente de infartos em homem. Quando bota um tabagismo, então, junto, a receita. E álcool. Então, junto... É mais inflamatório, né? E tudo isso realmente gera uma inflamação. Porque a inflamação, ela é importante. Por exemplo, quando a gente treina, a gente está gerando uma inflamação. Então, tudo na quantidade certa é fundamental. Né? Então, tudo que tem no nosso corpo, se funcionar direitinho na quantidade certa, é ótimo. O problema é o excesso, né? Então, quando você é tabagista, você é alcoólatra, tudo isso vai aumentando a inflamação, vai aumentando a gordura abdominal, que é a gordura mais preocupante, que é a gordura que fica entre os órgãos, né? Que a gente chama de gordura visceral. Então, isso sim vai aumentando o risco. E a dieta mediterrânea, como eu mostrei aqui, é uma dieta à base de alimentos in natura. Tem um pão também, mas um pão com farinha integral, né? Tudo menos de embalagem. Então, você vai no mercado, você procura as coisas, as frutas, os legumes. Pode comprar cereais, então arroz. Pode também consumir feijão, grão de bico, ervilha. Mas assim, são alimentos de verdade que você cozinha, que não ficam tanto tempo na prateleira. Então, ultraprocessados não entraria, embutidos também não entraria. Que assim, eu falo que dos alimentos, o único que eu falo para pacientes evitar ao máximo são os embutidos. Tá. Porque eles têm nível A de evidência para aumento de câncer. Isso é muito significativo. Muito. Então, o embutido... Eu sou muito flexível, você sabe. Se o paciente, às vezes, está com paladar doce, eu não vou tirar da alimentação dele todo doce. Não, a gente vai aos poucos até ele adaptar o paladar dele. Até ser prazeroso para ele consumir um alimento não tão doce. Mas o embutido é algo que eu sempre pontuo para meus pacientes. Retire da tua geladeira, não compre. Uma coisa você vai consumir uma pizza, vai ter um presunto parma, vai ter alguma coisa diferente. Eu nem sei onde estão os embutidos no mercado.
E hoje em dia, você vai perguntar pra qualquer pessoa, qual que é o teu café da manhã? Um pão com presunto e queijo. Nossa. É um misto quente. Também na minha infância eu comi muito misto quente, né? Algo que o brasileiro gosta Sim, muito. claro. Então, esse é um alimento que eu falo pra evitar. E na dieta mediterrânea também ele acaba não entrando. Então, a dieta mediterrânea, com certeza, tem um padrão alimentar muito bom. Muito bom Seria mesmo. indicado para vários pacientes que têm doenças Para crônicas. todo mundo, na verdade, assim, né? Uhum. Ela tem um padrão de... O que acontece? Na nutrição, a gente consegue fazer a prevenção da doença. E até quando a pessoa está com doença, a gente consegue amenizar aquilo. Igual o diabetes. Se a pessoa, no início do que ela descobre o diabetes, o pré-diabetes, com a alimentação ela pode reverter aquilo. Né? Ela pode ter começado com uma metformina, com um medicamento, e o médico pode ver que baixou e ela não precisa mais da necessidade disso. Então, a alimentação, ela previne, que é o que eu prego sempre, é prevenir que você tenha aqui uma doença. E quando você tem a doença, também, se você procura se alimentar bem, aquela doença, ela vai, nossa, com certeza ser bem menos agressiva do que se você tivesse com uma alimentação bem prejudicada. Com certeza. Eu recebo muitos pacientes, assim, às vezes o paciente vem para fazer uma revisão geral, assim, de óculos e a gente faz a dilatação da pupila, que faz parte de uma revisão, de uma consulta oftalmológica completa, né? E aí a gente, às vezes, a gente consegue ver no fundo de olho os vasos da retina com alterações. Então, isso a gente diagnostica doenças sistêmicas com o exame oftalmológico. E aí, na verdade, é difícil, porque aí eu tenho que ter uma conversa que vai... Olha, lembrando que o paciente veio por um óculos, né? Então, assim, ele sai com o diagnóstico, né, de uma doença, enfim, que pode ser potencialmente grave. Se eu tenho já algum grau de retinopatia diabética, que seria o acometimento da retina, que é uma camada mais profunda que a gente tem no olho, certamente ele já tem algum acometimento renal também. Então, já é um estágio. Então, aí o paciente sai... né? mais avançado. Aí o paciente sai daí com uma doença dessas, e eu já falando que já tem que cortar isso, cortar aquilo, e sempre com acompanhamento nutricional quando a gente vai tratar com essas doenças, né? Porque às vezes é isso, o paciente, você tem que cortar isso, e aí ele acaba ficando perdido, né? Ele pensa, poxa, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, eu vou comer o quê? E na verdade, às vezes o paciente, ele só precisa de alguém para orientar aí. Você pode consumir, eu sempre falo, você pode consumir um pão. O importante é o quê? O que vai com esse pão? Você consumir um pão com manteiga é muito diferente de você fazer um pão com ovo e consumir com uma fruta. Né? Você fazer um sanduíche sendo um misto quente e você fazer um sanduíche com um franguinho desfiado que você fez, bota ali uma saladinha, pode até botar um queijinho, já é outra coisa. Sim, entende? E a família tem que estar engajada nisso também, né? Sim. Eu me lembro que uma das experiências assim mais difíceis que eu tive durante a faculdade foi o ambulatório de obesidade infantil. A gente tem mais de 40 milhões de brasileiros obesos, a gente tem mais de 500 milhões de pessoas obesas no mundo, sabe? Então, e é uma doença. E eu queria saber, assim, em relação à obesidade, claro, é uma coisa, é muito difícil. Existe o paciente obeso e existe o paciente obeso que não tem massa muscular também, né? Isso é a maioria. Acontece muito isso, de não ter a massa muscular, que aí compromete mais ainda a pessoa. Existe todo um padrão também inflamatório, né? Em relação a obesidade, ela causa isso, né? Ela é aumento de citocinas pró-inflamatórias, então você está inflamado. Então, por isso que hoje fala-se muito de, tem obesidade saudável. Na verdade, às vezes, no exame não mostra muita coisa porque a pessoa é nova, né? Então, a longo prazo, isso vai desencadear vários problemas. E às vezes a pessoa, você pergunta pra ela, você tá bem? Tá. Então, abaixa e pega um lápis que caiu no chão. A pessoa tem uma dificuldade imensa de fazer isso. A pessoa sobe um lance de escada, ela está extremamente cansada. Que qualidade de vida é essa? Entende? Então, ter um corpo funcional também é qualidade de vida. É você conseguir fazer coisas, então, às vezes a pessoa, ela deixa de fazer coisas... Porque ela não consegue. O corpo, ela até quer, mas o corpo não responde. E às vezes os exames da pessoa estão até ok, controlado, e ela acha que porque os exames dela estão ok, ela não tem um problema. E, na verdade, só clinicamente olhando, a pessoa ela não consegue ter um corpo funcional. Isso já mostra que ela precisa mudar, sim, senão isso vai cada vez mais piorando. Sim, e são casos complexos, né? Lembrando aqui que a gente está falando de uma doença, né? Não é de forma nenhuma só questão estética. Não, longe disso. Aumenta o risco de todas as doenças. De todas as doenças.
E a gente tem que fazer uma avaliação multiprofissional desse paciente. Sim, Médico, nutricionista, psiquiatra, psicólogo. tudo. Porque muita gente fala, é só fechar a boca, é só emagrecer. Não, é muito amplo, é extremamente desrespeitoso você achar que a pessoa tá daquele jeito simplesmente porque ela não fechou a boca. Ou porque ela quer, ou Porque enfim, ela quer. né? Não é quer sair isso, daquilo, não né? é. É algo muito difícil, muito amplo, precisa muito de uma equipe inteira para estar auxiliando. Tanto que muitos casos de bariátricos que fizeram a cirurgia, mas não tiveram ali um psiquiatra, um psicólogo acompanhando, um nutricionista. Volta. Então, a pessoa, coitada, ela passa por um processo cirúrgico ali que é extremamente desagradável, dieta líquida, dieta pastosa. Toda vez que ela come, ela sente um refluxo, ela sente o desconforto, só que a cabeça dela não mudou. Né? Então, a pessoa ela começa a empurrar a comida, empurrar, e o estômago ali, aos poucos, ela vai passando mal toda vez, mas chega uma hora que o estômago é um músculo. E ele vai dilatando e daqui a pouco ela tá conseguindo comer a mesma quantidade que ela comia antes. Sim. E além dos vários problemas que, por exemplo, numa bariátrica, normalmente a pessoa ela vai ter que a vida inteira tá usando uma B12, tá usando algumas vitaminas, porque ela perde aquela absorção daquilo. Então, é muito complicado. Eu sempre falo, assim, que a bariátrica, ela salva muitas vidas, salva muita gente, mas ela só deve ser prescrita, né? Só deve ser realizada quando o paciente ele tem um apoio por trás, tem um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, ele tentou de tudo e realmente, se ele não fizer, aquilo pode acarretar num problema muito mais grave para ele. Sim. Em relação ao comportamento, né? Ao comer comportamental, eu acho que é uma das áreas que tu gosta muito também, né? Trabalha bastante com isso. Na tua experiência, assim, o que seria mais difícil, os comportamentos mais difíceis de tratar que tu observas? Então, são normalmente pessoas que a longo prazo deixaram isso, sabe, acontecer. Então, a pessoa que ela foi buscar mudar a alimentação dela muito tarde. Então, ela já tem uma rotina e hábitos muito consolidados. Então, isso acaba ficando complicado, né, de você trabalhar com uma pessoa que por muitos anos manteve o mesmo comportamento. O corpo dela sempre vai tentar sabotar. Então, até o peso. Quanto mais tempo você passa num peso, o seu corpo ele tem a tendência de sempre querer voltar para aquele peso. Entendeu? Então, o mais difícil é isso. É quando a pessoa passou anos com uma vida muito desequilibrada e hoje está cheia de problemas. Comendo demais e toda hora. Exatamente. E acaba sendo muito impulsiva na hora da alimentação. Daqui a pouco sem se organizar também. Exatamente. Né? Então, esse é mais desafiador, que é você tentar, porque o que eu falo? Numa consulta, eu pergunto a vida inteira da pessoa. Eu pergunto com quem que ela se alimenta, onde ela se alimenta, eu pergunto o histórico familiar, eu pergunto a relação dela com o peso, como foi da infância até agora o peso dela, se teve oscilações. Então, você tem que fazer uma pergunta e ver o histórico da pessoa inteiro. Você tem que ver a vida da pessoa, tudo que ela passou. Então, é um trabalho mais de formiguinha, sabe? Então... De novo, a questão do hábito. Hábito. Exato. Hábito. Nada se conquista sem hábito. As pessoas, elas acham que elas vão acordar e elas vão ter uma vontade imensa de correr 10 quilômetros. Não é assim, gente. Se você esperar você ter essa vontade, você nunca vai fazer nada. Você vai ficar parada em casa. Então, eu falo, é insistir para aquilo ali virar um hábito e você conseguir consolidá-lo. Em relação à água, que eu tomei uma água agora, eu me lembrei que eu estava querendo te perguntar. Como é que eu calculo se eu estou tomando a água certa? Certamente, a quantidade. Então, por exemplo, o cálculo que a gente faz, não tem nenhum cálculo específico, mas a gente tem uma média que seria de 0,35 ml por quilo. Então, você faz uma continha para ver, por exemplo, a pessoa de 50 quilos tomaria 1,8 litro, no mínimo. Mínimo, gente. Isso é mínimo, não é, nossa, tomo 1,5 litro, tô bem. Não, isso é o mínimo. Naquele dia que, poxa, não consegui tomar, no mínimo você precisa disso. O nosso corpo, quanto mais velho a gente vai ficando, menos água a gente vai tendo, né? Mas a gente é 60% água. Não tem como você não querer tomar água. Não tem um suplemento que vai entrar no lugar da água. Não tem, gente. A água é água. Então, é 0,35 no mínimo. Pessoas que praticam atividade física já começa com 0,50 ml por quilo. E depende do esporte que você faz. Entendi. Então, por exemplo, você faz uma musculação num ambiente climatizado, você perde menos água
do que uma pessoa que faz um crossfit num box aberto, só com ventilador. Ah, eu jogo tênis fora, numa quadra fora, com sol. Então, essa é uma pessoa que o nível de hidratação dela tem que ser muito maior. E uma coisa pra você pra não ficar perdida é o quê? Fez xixi, olha a coloração da sua urina. Se ela tiver transparente, você tá hidratado. Se ela começar a tiver amarelada, então já vai lá tomar um copo de água. Ih, meu Deus. Então sempre que fizer xixi, eu sempre falo assim, o número 2 e o número 1. Quando fizer, olha, aquilo ali é o final do seu trato, né, digestivo e é o final da sua hidratação. E ali vai te mostrar. Então, o nosso corpo é tão inteligente que ele mostra pra gente. Então, eu falo, fez xixi, olha. Ai, nossa, tá transparente. Ótimo. Ih, tá amarelo. Claro, não considera a primeira urina do dia, porque senão você vai ter que ficar acordando de madrugada. A primeira você cancela. O resto tem que ficar uma urina mais transparente possível. Então, essa é uma forma de você ver se você está hidratado. Viu? Não só a gente tem que prestar atenção no que a gente ingere, então também ler rótulo, né, Ana? Tem que saber o que tem naquilo que a gente está consumindo. Ler o rótulo, tentar pesar de uma maneira que seja... a gente tem muita informação hoje disponível, então se você suspeita que está tendo algum problema também em relação à alimentação, algum padrão de alimentação que seja problemático, tem que buscar ajuda, né? Porque são coisas difíceis da gente corrigir, porque, de novo, tem a questão do hábito. Né? Muita gente acaba, às vezes, exagera um pouquinho, no outro dia faz um jejum prolongado, ou faz muito cardio. Isso também é problemático, entende? Então, isso já entra num comportamento que não é legal. A pessoa entra num ciclo. Ela sabe que se ela exagerar, no outro dia ela vai lá e ela vai fazer um jejum excessivo, ela vai passar fome, ou ela vai fazer muito cardio, vai fazer muita escada, por exemplo, na academia, fazer 2 horas. Isso é um comportamento que não é um comportamento saudável. É compensatório, né? É compensatório. Então, às vezes, a gente associa muito a bulimia. Ah, eu não tenho bulimia. Porque a bulimia não é só você purgatório, né? Não é só você vomitar, por exemplo. Isso que você tá fazendo é um comportamento compensatório. Claro que sim. Então, uso de laxante, uso excessivo de atividade física, tudo isso mostra que, às vezes, a sua relação com o seu corpo, com a sua alimentação, não tá legal. Então, isso é um ponto a ser investigado. Esse excesso de cuidado. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Igual alimentação, não é não saudável você na casa da sua avó e comer um bolinho. Isso não é, isso é extremamente saudável. Se você quiser, você pode. O não saudável é o quê? É todo dia você na casa da sua avó comer um bolinho. Claro que sim. Então, não existe alimento proibido, nem alimento que vai te emagrecer e te engordar. É tudo um contexto geral, sabe? Então, parar de olhar o alimento como um vilão. Com certeza. E olhar ele como um aliado. Poxa, é um autocuidado. Hoje eu faço um prato saudável, eu olho e eu falo, cara, olha que legal, eu tô me nutrindo. Porque às vezes a gente acha que autocuidado é eu ir ali comprar uma roupa. É eu no salão. Eu ia ali fazer um skincare. Você tá fazendo... Isso também, claro, Também, mas né? assim, você fazer um prato colorido, cheio de fibra, de nutrientes, nossa, aquilo pra mim é o maior cuidado que eu tenho com o meu corpo. Então, eu aprendi a cuidar do meu corpo por amar. Justamente. Ele, entendeu? Então, eu cuido porque eu amo o meu corpo. Então, quando eu tive essa visão de eu estou fazendo aquilo por um autocuidado pra mim, a atividade física eu faço porque eu penso a longo prazo, eu sei que... Eu sempre falo, você nunca vai se arrepender de ir. Mas agora, de não ir, você vai se arrepender. Então, dificilmente você vai na academia e vai sair e vai falar, nossa, não deveria ter vindo. Agora, se você não vai, você fica... Poxa, eu deveria ter ido. Deveria ter ido, fica aquela sensação. Então, esses comportamentos, é muito bom, porque às vezes você não consegue ver isso. Então, se tem alguém do seu lado que consegue analisar e ver que você está com um padrão de comportamento que não tá legal, que tá disfuncional, que tá saindo um pouco do normal, essa pessoa te dá esse toque, você procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, isso auxilia muito para longo prazo você não desenvolver um transtorno alimentar. Não é vergonha também procurar ajuda nesse sentido, né? Claro eu acho que é importante a gente falar isso. É. E a nutrição, como eu falei de novo, eu sou apaixonada por nutrição, eu adoro. Eu tô fazendo uma pós em medicina esportiva e a gente vê cada vez mais, assim, que não existe saúde sem nutrição. Eu vou falar de novo aqui. E o papel do nutricionista, como você falou, Ana, não tem como o médico saber tudo, ou não tem como. Então, a gente tem que trabalhar juntos, porque eu tenho certeza que tu vai oferecer também, né, um trabalho mais personalizado, entendendo cada dieta, cada tipo de alimento. É um complemento, né? Eu sempre falo. O médico e o nutricionista, os dois juntos, eles vão complementar. Então, eles vão auxiliar
o paciente. Com certeza. Então, é um trabalho que juntando fica perfeito, fica mais fácil. É um caminho. Você pode ir pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais fácil, né? Quando você tem profissionais capacitados, tu vai ver que o processo ele não é tão Sim, difícil. a gente precisa selecionar a informação, né? E eu acho que o profissional estudou para isso. Exato. Então, o profissional tem mais capacidade do que Instagram, enfim, né? É. Do que E isso. hoje em dia é complicado, né? Muita informação. É muita informação. Aí eu falo, poxa, se eu não fosse da nutrição, eu ficaria perdida. Porque cada hora. Os meus uma pacientes coisa. até brincam. Uma hora não pode isso, uma hora não pode aquilo. É, Então, se você não tem alguém pra te guiar, poxa, é. você entra numa bolha e fala, eu não vou comer mais Exato, nada. Eu vou me exatamente. privar de tudo. Não precisa ser Ana, assim. assim, estamos nos encaminhando para o final. Tu viu que passou? Passou muito rápido. E olha só, eu queria te fazer uma pergunta, que afinal de contas é o nome do meu podcast, desse espaço que é pra gente ter essa conversa descontraída, enfim. Pra ti, Ana, na tua vida, saúde é pra quê? O que que tu quer fazer com saúde? Saúde é pra eu viver bem, é pra eu fazer as coisas que eu gosto, é estar com quem eu gosto, é não me privar das coisas. Hoje eu não me privo de qualquer coisa porque eu sei que eu tenho saúde, porque se alguém me chama pra uma viagem, eu sou a primeira a aceitar. Por quê? Porque eu tenho saúde, eu tenho um corpo funcional que me permite fazer o que eu quero. Então, pra mim, saúde é isso, é você estar bem, tanto esteticamente, como por dentro, como a cabeça também tá bem, né? Então, eu acho que saúde é isso, é um contexto geral de você estar bem por inteiro. Então, eu acho que isso é o essencial, né? Uma pessoa, ela conseguir fazer o que ela quer, estar com quem ela gosta e se sentir bem. Com equilíbrio, não se privar, Exatamente. né? Adicionar mais alimentos saudáveis e entender o que que você está ingerindo. Muito bom, eu adorei, Ana. Eu De também novo, adorei. obrigada. Imagina. Espero que a gente possa se reencontrar em breve. Eu tenho que Claro. fazer minha consulta. É verdade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês e fiquem ligados para o próximo Saúde Pra Quê?